Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje nosso estudo vai ser com base no capítulo 17 de O Livro Jesus e Atualidades, e nós vamos falar sobre Jesus e insegurança. Para falar de insegurança, o próprio nome, né, o próprio conceito de insegurança é a falta da segurança. Então, nós temos que entender o que é segurança para entender que esse capítulo vai estudar a falta, a ausência daquilo que nós chamamos por segurança. Segurança vai ter relação com proteção. Quando a gente fala assim, eu me sinto segura em casa, significa eu tenho uma estrutura que me garante minimamente um senso de estar protegida. Porque eu tenho uma chave bem forte na porta, ou porque eu moro num prédio, e nesse prédio existe lá uma barreira bem difícil de alguém conseguir subir, porque tem o porteiro, enfim. Ou eu tenho sistemas de alarme, ou isso tudo porque nós moramos no nosso Brasil, né? Porque se a gente morar em outro país de primeiro mundo, por exemplo, talvez a gente não precise de tantos apetrechos e de tantas estratégias para se sentir seguro em casa, né? Talvez a gente tenha um senso de segurança porque a própria condição do lugar onde a gente habita oferece essa proteção. Então, quando nós falamos eu me sinto segura em casa, quer dizer que, na minha análise, eu não corro riscos visíveis. Eu não vejo visivelmente risco de ser atacada, de ser assaltada, ou seja o que for. Quando eu digo assim, eu me sinto segura no meu trabalho, o que que eu quero dizer? De novo, olhando ao meu redor, eu não vejo possibilidade aparente, possibilidade clara de nenhum risco. Então, provavelmente eu quero dizer o quê? Eu me sinto, o lugar onde eu trabalho, eu sinto que é estável, é sério, é comprometido com o funcionário. Eu estou num lugar em que eu dou conta. E aí a gente começa a perceber que tem nossa participação interna no senso de segurança. Porque quando eu estou na minha casa e digo assim, eu me sinto protegida dentro da minha casa, e eu vou explicar o porquê, eu justifico com fatores externos. Eu me sinto protegida em casa porque a porta é forte, porque a trava é segura, porque eu moro num prédio, porque tem segurança na rua, porque tem porteiro na entrada, todos fatores externos. Quando eu pego o exemplo de me sinto segura no meu trabalho, eu vou falar de fatores externos, a empresa é sólida, o compromisso com o funcionário é visível, mas eu também trago fatores internos. Eu me sinto capaz de executar a função que eu executo, porque se eu não me sentir capaz, mesmo que a empresa seja sólida, mesmo que exista um compromisso de respeito com o funcionário, ou seja, não vai sair maltratando ou, né, dispensando sem ter uma bela justificativa, mesmo que por fora existam fatores que teoricamente me gerariam segurança, se eu olhar para mim e perceber que eu posso não dar conta de executar a tarefa que eu fui contratada para fazer, talvez ainda assim eu me sinta insegura. E aí talvez eu diga assim: "Ai, amiga, eu me sinto insegura no meu trabalho". E ela possa me dizer: "Mas Cris, a empresa é sólida, eles têm respeito pelo funcionário, ninguém é dispensado, tá tudo certo". Então, lá fora sim, mas o problema é que como eu me vejo, eu não sei se eu me garanto nesse emprego. Talvez eu não dê conta, talvez eu não corresponda, talvez eu não consiga. E é esse lugar que me dá um senso de instabilidade, de insegurança. Então, nós vamos percebendo que, quando nós falamos de segurança ou de insegurança, nós temos fatores que nos
dão a sensação de segurança ou insegurança externos. Se eu estiver numa cidade que é uma das mais violentas do meu país, andando de noite sozinha, esse ambiente externo vai me dar a sensação de insegurança. Não tem a ver comigo, tem a ver com o contexto. E em outros momentos, o senso de insegurança ou de segurança é interno. Ah, eu preciso fazer uma palestra em público na empresa onde eu trabalho, preciso fazer uma palestra para os funcionários. Se eu internamente eu olhar para mim e falar, não, eu tenho competência, eu sei falar o que eu preciso falar, eu sei, eu estou apropriada do conhecimento, eu sei que eu tenho uma boa fluência, eu sou capaz de me comunicar, eu sei que eu consigo me controlar no meu nervoso, então eu tenho relativamente segurança para poder enfrentar isso. Mas se alguém fala: "Cris, você pode fazer uma apresentação para os funcionários do trabalho que você está fazendo, do projeto que você está envolvida", e eu olhar para dentro e falar: "Espera aí, eu tremo se eu falar em público, eu não sinto que eu sei o suficiente para que se as pessoas começarem a fazer perguntas, eu não sei se eu vou saber se responder, e se as pessoas não prestarem atenção, talvez eu me descontrole, talvez eu engasgue". Se olhando para dentro eu percebo que eu não vejo recursos para esse enfrentamento, pode ser que eu me sinta insegura. Então, e por aí vai. Vamos pensar em casa, na nossa vida familiar. Ah, eu sou mãe. De novo, como é que uma mãe vive plenamente segura criando um filho? Impossível. Impossível. Por quê? Porque fatores externos estão aí, a criança pode mexer na tomada e levar um choque, eu não dar conta de segurar, a criança pode subir num lugar e cair, a criança pode, enfim, tem fatores externos, né? Tem essa sociedade violenta que desrespeita, que a gente sabe que existe, e tem os próprios nossos fatores, como mãe, por exemplo. E se eu não souber educar? E se eu não conseguir ensinar? E se eu não for capaz de mostrar o quanto eu amo? E se eu não souber como lidar com a situação X ou Y? Então, de novo, sempre que a gente for falar de segurança ou de insegurança, nós vamos sempre fazer uma análise externa ou interna, avaliando riscos possíveis e vamos ter a nossa opinião. Essa opinião é que dá o senso de segurança ou insegurança. Então, pegando esse exemplo da maternidade, se eu olhar o ambiente, não, minha casa está protegida, eu tampei as tomadas, eu não deixei nada que ele pudesse subir para cair, eu tirei tudo que era objeto pontiagudo. Então, se eu olhei relativamente e eu estou tranquila que eu fiz um bom serviço para proteger o ambiente onde meu filhinho vai começar a andar, e olhando internamente, eu percebo, não, eu tenho para quem recorrer, eu consigo sim, eu me controlo, eu sei, eu tenho noções de educação, eu fui bem educada. Se eu olhar para dentro e falar, eu dou conta, e se eu olhar para fora e falar, o lugar tá bom, isso é uma avaliação de risco que me deu a conclusão de que tá tudo certo, tá tudo ok, está tudo sob controle. Por consequência, eu sinto o quê? Eu tenho o quê? Uma sensação de segurança. Tá tudo bem, eu descanso. Tá tudo certo, eu providenciei o que precisa, eu dou conta do que é necessário, eu me garanto, eu posso. Então, eu relaxo, eu tenho a sensação de segurança. E se eu estiver na mesma situação, ai meu Deus, porque eu moro num lugar, porque isso aqui esse lugar é perigoso, porque eu não sei se eu dou conta, e se eu não estiver aqui, se eu fizer uma avaliação e não sentir que está tudo bem, que está tudo sob controle, que eu dou conta, eu vou ter uma sensação de insegurança. Então, quando nós formos falar de segurança ou de insegurança, nós vamos falar sobre isso. Fatores externos e fatores internos. Então, existe aí algumas coisas a mais para a gente acrescentar nessa reflexão inicial. A insegurança é um sentimento caracterizado pelo mal-estar generalizado, sintomas, né? Quando eu estou inseguro diante de uma situação, o que que eu costumo sentir? Quais sintomas me aparecem? Um mal-estar generalizado, ai, não tá bom, tem alguma coisa errada, não tá legal, um mal-estar generalizado.
Ansiedade, ai meu Deus do céu, isso aqui não vai dar certo, eu não vou dar conta, isso aqui não vai funcionar, e se acontecer? Ansiedade. Nervosismo, a gente fala, meu Deus, eu tô tremendo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Nervosismo. E tudo isso associado a uma percepção negativa de si mesma. Então, esse é um ponto principal para o nosso estudo, porque o ambiente externo, ou a gente consegue influenciar, por exemplo, na minha casa, eu dou conta, eu posso pôr o móvel onde eu quiser, eu posso guardar todos os objetos que são de risco para o meu filho. Agora, eu não posso garantir que lá fora, quando ele estiver na escola, quando ele estiver na rua, eu não tenho como garantir isso. Então, nessa hora é que começa a aparecer recursos internos como compensação para aquilo que a gente não é capaz de dar conta. Então, a gente fala, por exemplo, a fé em Deus. A hora que o meu filho pega a mochilinha dele e vai para a escolinha, eu não estou do lado dele. Eu não vou ser capaz de tirar o objeto da frente porque para ele não cair. Eu não vou ser capaz de evitar que ele apanhe do amiguinho. Eu não vou ser capaz. Enfim, eu vou ter que entregar. Nessa hora, um recurso interno que me ajuda a não ter ansiedade, a não ficar nervosa, a não ter esse mal-estar, é, por exemplo, a confiança. A confiança em Deus. Mas espera aí. Existe uma lei perfeita que toma conta de tudo, tem o anjo da guarda dele, ninguém passa pelo que não precisa passar, ninguém passa pelo que precisa passar sem apoio, sem ajuda. Então, meu filho tem que ir para o mundo e ele vai começar enfrentando a escolinha, enfrentando os amiguinhos, enfrentando o ensino, enfrentando a professora e enfrentando ter que dividir, faz parte. E eu confio que ele teve uma boa educação. Então, conforme a minha segurança interna, a minha confiança de que está tudo certo, que eu fiz o que me cabia, que Deus vai dar conta do que não é meu, que Deus vai proteger, que ele está sob controle, que se ele tiver que passar por alguma coisa, ele vai passar com a ajuda do anjo da guarda. Se eu tiver esse entendimento, e veja que é um fator interno isso, depende de como eu vejo a vida, depende das minhas crenças, depende da minha conexão com Deus. Isso vai me dar a sensação de segurança, apesar de eu não estar controlando ele lá fora, ou a sensação de insegurança. Eu estou por minha conta, não existe ninguém, não existe anjo da guarda, não existe Deus. Ele está lá fora, ele está sozinho. Se eu não tiver com ele, uma catástrofe vai acontecer, aí eu vou me desesperar. Então, um fator predominante para a gente lidar com a insegurança que é própria do mundo de provas e expiações são esses recursos internos, principalmente a fé que Deus controla aquilo que eu não sou capaz de controlar. Porque se eu tenho insegurança que eu tenho medo de cair, eu posso agir de forma a prevenir isso. Tem coisas que eu não consigo, que não cabem. Será que o meu filho adolescente que está indo para a escola sozinho vai ser assaltado lá fora? Eu não posso, eu não tenho como evitar, a não sei que eu tranque ele dentro de casa. Eu não tenho como evitar isso. Então, aquilo que eu consigo evitar está nas minhas mãos. Eu consigo satisfazer a minha insegurança agindo. E quando eu não sou capaz de agir? Quando não depende de mim? Aí é que a gente vai ver se esses recursos internos me ajudam a refletir, a raciocinar, a ponderar, a aceitar, a me resignar, a entregar para Deus, e aí eu consigo relaxar. Se eu não tiver uma boa relação com esse lado transcendente à matéria, se eu não confiar que existem leis que coordenam, que existe anjo da guarda, que Deus é amoroso, que Ele está protegendo todo mundo, se eu não tiver esses recursos, é impossível viver na Terra sempre de forma segura. Porque o que nos cabe controlar é pequeno. Fora tudo que pode acontecer para a nossa vida, é gigante. Se eu não tiver uma fé em algo que está além do que eu sou capaz de estar, a vida na Terra vai ser desesperadora. Vai ser realmente muito difícil. Que mais? É uma sensação de incerteza e instabilidade capaz de afetar várias áreas da vida do ser humano, como relacionamento, trabalho, estudo, autoestima. Quer ver um exemplo da insegurança pessoal? Quando, por exemplo, eu olhando para mim, eu não acredito que eu sou merecedora, que eu sou forte, que eu sou valorosa, que eu sou importante. Eu não acredito. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo que o ser humano que eu sou,
É um ser humano que tem valor, como qualquer outro. É um ser humano importante, como qualquer outro. É um ser humano que merece ser amado, como qualquer outro. Se eu não tiver isso bem instalado em mim, bem certo, bem resolvido, eu vou me relacionar com alguém e aí eu vou ser aquela pessoa que fica assim: ai, mas por que será que ele gosta de mim? O que será que ele viu em mim? Ai, mas e se ele achar alguém melhor do que eu? Ai, mas e se ele descobrir que eu não sou tão isso ou tão aquilo como ele acha que eu sou? Ou seja, essa insegurança significa eu não tenho uma imagem de mim é boa o suficiente para justificar que alguém goste de mim. Agora, veja que triste, todo ser humano não independe de qualquer coisa. Todo ser humano é digno de ser amado. Deus ama a todos nós. Jesus amou a todo mundo. Jesus não falou, nossa, esse aqui apronta muito. Não. Jesus amou. O ser humano é filho de Deus. Que filho de Deus que não merece ser amado, nem que seja aquele mais complicado que aprontou tudo que não tem direito de aprontar. Ainda assim, ele tem valor como filho de Deus. Ainda assim, ele não está condenado a ir para o lado negro da força, se tornar seja lá o que for. Ele vai ser mais sofrida a vida dele, porque ele está escolhendo um caminho mais difícil, porque está optando por erros, está optando por se afastar das leis divinas. Mas lá na frente, no final da história, sabe o que que ele vai ser? Um anjo. Pode demorar mais, pode ser mais sofrido, e Jesus via a gente assim. Lá no final da história, ele vai ser um anjo perfeito. Ele vai viver o amor na sua plenitude. Então Jesus olhava, e todos, isso é fatal. O livro dos Espíritos nos fala o que, que é fatalidade, quando a gente vai estudar sobre fatalidade. Uma coisa que é fatal é que todos vamos evoluir. A gente pode tentar atrasar nosso progresso, a gente pode tentar atrapalhar, a gente pode se jogar para tudo que é ruim. No final da história, a lei do progresso nos tira daqui e nos leva para Deus. E a gente é fatal que a gente vai ser perfeito, iluminado, amoroso. Então, todo ser humano é digno de ser amado. Não quer dizer que as pessoas precisem compactuar com os erros. Então, eu posso dizer para o meu filho assim: filho, o que você fez de mexer no lugar que a mamãe falou que não era para você mexer, isso que você fez não é certo. Isso que você fez vai trazer um prejuízo para você. Você vai ter que consertar o que você quebrou. Da próxima vez que você pedir alguma coisa, talvez eu não confie porque você não agiu de acordo com o que a gente tinha combinado. Vai te prejudicar, filho. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é eu amo você. Eu amo você se você fizer o que eu falei. Eu amo você se você não fizer o que eu falei. Eu amo você, filho. Você é importante para mim. Você é um ser importante para mim. Agora, como um ser importante para mim, eu vou corrigir o que não é bom. Eu vou te mostrar o caminho melhor. Eu vou te chamar atenção quando você estiver desviando. Eu não estou compactuando com os seus comportamentos equivocados. Só que isso não tem nada a ver com o quanto você representa para mim de valor, de importância, de amor. Então, por que que o ser humano olha para o seu parceiro, para o seu cônjuge, com esse olhar? Ai, mas e se ele perceber que eu não sou assim? Ele me ama, ou ele deveria me amar por ser quem eu sou. Eu deveria amar ele por ele ser quem ele é. E não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça de tudo, quer dizer que eu vou pegar no pé, olha, isso aí que você falou, não me fez bem, eu não me senti bem. Agora, eu achar que eu não sou digna de ser amada, que eu preciso ser de um jeito X ou de um jeito Y, eu não entendi o que é amor. Mas quando a gente tem essa insegurança, quando a gente não é capaz de olhar pra gente com esse valor que eu tô descrevendo, eu acho que o outro também não vai olhar. Se eu me julgo e digo, ah, eu não sou boa o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou legal o suficiente, se eu me olho desse jeito, lógico que eu vou ficar insegura, esperando que o outro vai descobrir isso e vai me dar um tchau. Então, a insegurança tem a ver com autoimagem.
tem a ver com a forma como eu sou capaz de me ver. E eu não estou dizendo que a gente tem que olhar para si procurando só coisas lindas. Nós não estamos nesse grau de evolução, não somos ainda um Cristo. Eu preciso olhar para mim e, apesar das minhas sombras, apesar dos meus erros, dos meus comportamentos que eu ainda não fui capaz de ajustar, eu me amo. Eu me amo sendo eu quem eu sou, eu estou no processo. De vez em quando eu fico triste com o meu comportamento, de vez em quando eu fico irritada com o meu comportamento. Eu me amo, apesar disso tudo. Porque o amor não tem condição. Eu não preciso, para amar alguém, que ele seja de um jeito assim, que ele tenha QI, não sei das quantas, que ele tenha uma aparência. Esse amor é muito superficial, esse amor condicional. Eu amo porque, você viu? O rosto, o corpo, a inteligência, o cargo, o dinheiro, o poder. É mais uma transação de troca, né, de comercial, do que amor verdadeiramente. O amor, ele não vê nada disso. Ele ama esse ser que está ali, ele nem lembra a aparência que o ser tem, o dinheiro que ele tem na conta. Mas eu sei, porque no grau de evolução nosso é muito difícil isso, né? Então, a insegurança tem muito a ver com essa imagem de si e, ao mesmo tempo, a crença em Deus. Esses são os dois fatores principais que nos vão dar uma vida em que a gente vai mais se sentir segura ou mais insegura. Então, se eu falo assim, olha, eu transito pela vida, no trabalho, em casa, onde for, eu transito com segurança, me sinto segura. Me sinto segura profissionalmente, me sinto segura familiarmente, me sinto segura como cidadã. Significa o quê? Que esses dois pontos estão bem, estão equilibrados. Quais são esses dois pontos? Eu tenho confiança em mim, eu sou importante, eu sou valoroso. Não quer dizer que eu sou o máximo, não quer dizer que eu tenha grandes talentos, não. Quer dizer que eu sei me valorizar, sendo quem eu sou. Então, eu tenho uma boa imagem de mim e tenho uma boa relação com Deus. Quando eu não der conta, Deus entra. Ai, mas e se for explodir? E se vier um furacão? Eu não dou conta de ver o que que vai acontecer. Eu vou fazer o máximo que eu posso para me proteger e vou confiar que Deus vai fazer o resto. Ah, quer dizer que eu não vou ser vítima do furacão, do terremoto, seja do que for? Não. Pode até ser que eu morra nele, mas eu vou morrer amparada por Deus, que vai saber que isso é o que eu preciso para minha evolução. Além do que eu não morro. Quem morre é o corpo, o meu espírito vai ter uma experiência, depois ele volta para outras experiências. Então, eu fico bem resolvida. Não quer dizer que eu não vou tremer, não quer dizer que eu não vou chorar, mas lá no fundo, eu tenho uma sensação de estar tudo bem. Deus está no comando. Aí a gente lembra daquela história clássica, né, que se conta muito, de um navio que enfrentou um maremoto, uma revolta do mar, e as pessoas gritando, e gente se jogando, e o navio que quase virando, e gente indo para bote salva-vidas. E aí, esse escritor que estava a bordo, passando por um menino, viu que ele continuava brincando com seus brinquedinhos tranquilamente. E aí esse escritor que escreveu esse conto pergunta para o menino: "Você não está com medo?" Ele falou: "Ah, um pouco. Mas você não está desesperado? Você não está com medo de que o pior vai acontecer?" Ele falou: "Não." "E por que que você não está com medo?" "Porque o papai está no leme." O pai dele era o comandante ali daquela embarcação. Então ele confiava tanto naquele pai que ele sabia que o pai ia dar um jeito de resolver aquilo. Essa entrega. É uma entrega até diante do impossível, que a gente fala: "Mas o que que você acha que vai acontecer?" Um milagre. A gente sabe que milagre no sentido de algo que aconteça à revelia das leis divinas não existe. Aquilo que Jesus fez e que a gente considera milagres, são todos possíveis de serem explicados de acordo com as leis que regem o universo. Ele disse: "Eu não vim aqui derrogar nenhuma lei." O problema é que a gente tem muitas leis que a gente pode usar, mas a gente ainda não conhece. Jesus já conhecia. Jesus conseguia impor as mãos e fazer curas mediúnicas, usando o quê? Os fluidos. A gente ainda não está nesse nível, nem todos nós, alguns já conquistaram. Então, a segurança é isso. Olha, eu não dou conta, eu não sei, mas Deus vai dar.
E Deus vai dar não significa que ele vai fazer o que eu quero que ele faça, significa que ele vai fazer para mim o que eu preciso que ele faça, o melhor para mim. Então, segurança vai ter relação com isso, com uma imagem que eu tenho de mim em que eu enxergue o meu valor e com a minha conexão com Deus em que eu posso me entregar para ele dar conta daquilo que eu não dou. Aí a gente vai se sentir com segurança. Vamos então entrar em Joana. Ela começa, eu selecionei alguns trechos e ela diz: segurança na Terra é conquista muito difícil e remota, em face da condição de ser planeta de provas e expiações. O processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. Então, se quem eu sou, né, ou como eu me vejo, influencia na forma como eu me sinto, ou seguro ou inseguro, então a gente já pode imaginar que será muito comum na Terra, que é o mundo de provas e expiações, a gente sentir insegurança, porque a gente é muito imperfeito ainda. Então, quando é que eu vou poder olhar para mim e falar assim: eu me garanto, eu já sei tudo, eu já evoluí, nada me abala? Jesus não era abalado por nada. Jesus era a segurança, Jesus não tinha insegurança de nada. Por quê? Por causa disso, porque ele já era o máximo do que ele poderia fazer. A gente não. Eu preciso fazer isso, eu não sei fazer. Jesus sabia. Está acontecendo aquilo, eu não sei o que é. Jesus sabia o que era. Jesus tinha uma conexão com Deus. Então, no mundo de provas e expiações, a gente não vai se sentir seguro o tempo todo, é impossível. Por isso que a gente depende muito da nossa fé em Deus. Porque a hora que eu não der conta mais de ir, eu entrego e Ele vai me ajudar. Ele vai cuidar. Vamos pegar uma criança pequenininha. O que que uma criança de 1 aninho é capaz de fazer por si mesma? Praticamente nada. Então, ela se entrega aos pais. São os pais que vão dar conta dela, de cuidar, de proteger, de higienizar, de alimentar, de ensinar, de amar. Tudo ela recebe. Nós somos espíritos ainda nas primeiras fases da evolução. Crianças, no máximo adolescentes. Então, nós não somos capazes de dar conta da nossa vida sozinha. Deus, fica dormindo aí, que eu aqui manjo tudo e dou conta de tudo. Não. Eu sou como essa criança. Deus, eu vou precisar do Senhor a maior parte do tempo. Na maior parte do tempo eu preciso, porque é o Senhor que vai me socorrer até eu crescer como Jesus cresceu. Aí eu vou conseguir ser um co-criador com você e vou conseguir tomar conta de um planeta inteiro que nem Jesus consegue. No nosso grau de evolução, a maior parte das vezes a gente ainda vai depender dessa ajuda divina do nosso Pai, que vem para fazer aquilo que a gente não é capaz de fazer. Então, somos imperfeitos, né? Trazemos ainda muita consciência de culpa dos erros do passado. Isso dá medo, dá insegurança, quando a gente inconscientemente a gente fala assim: "Ah, eu tenho tanto medo de passar por isso ou por aquilo". Muito provavelmente tem registros lá no inconsciente de vidas passadas, em que eu tenho culpa de alguma coisa que eu fiz, e no fundo eu tenho uma intuição de que eu vou ter que resgatar aqui ou resgatar ali. Aí eu tenho insegurança porque me dá medo. Será que eu vou dar conta de resgatar? Não vou dar conta de resgatar? Isso é mundo de provas e expiações. Nós somos imperfeitos, a gente vem para a Terra para resgatar muito do que a gente fez equivocadamente, e lógico que vai dar insegurança. Vai dar insegurança, porque a gente não sabe se vai dar conta dessa vez. Ai, da outra vez eu estive numa posição de poder e subjuguei todo mundo, escravizei todo mundo, me aproveitei de todo mundo. Aí o tempo passa, eu me arrependo, me proponho uma nova experiência e volto. E volto para ficar no poder de novo para ver se agora eu faço direito. E a insegurança de fazer tudo errado de novo? E a insegurança de ser arrastado de novo pelos atavismos do passado? Então, mundo de provas e expiações, impossível a gente não ser visitado pela insegurança. Joana fala também, igualmente, a constituição somática, o corpo físico, né? Frágil, sujeita a muitos fatores que a agridem, proporciona estados transitórios, de harmonia, alterados por desgastes, desajustes e renovação constante de peças.
Então, o nosso corpo é passageiro e é frágil. Só isso já dá muita sensação de insegurança. Imagina, a gente tem sensação de segurança assim, porque se eu sair daqui, pegar o meu carro e eu sofrer um acidente, esse corpo é tão frágil que eu posso, num acidente, morrer. Morrer se um órgão for esmagado, afetado, eu morro. Então a gente corre risco. Às vezes a gente se corta com papel. Quem é que não se corta? Eu sou a mestre em me cortar com papel. Eu vivo fazendo corte e dói, demora para cicatrizar e me incomoda. Um papel. Um papel foi capaz de me dar um sofrimento. Esse é o corpo da matéria. O corpo físico, somático, ele é frágil. Ele é frágil, ele corre muito risco. A gente comeu um alimento ali que tinha uma bactéria invisível. A gente pode parar no hospital precisando fazer 1000 procedimentos, derruba a gente. A gente viu aí na pandemia o que um vírus fez para uma humanidade inteira. Então, por esse ponto de vista, o corpo é muito frágil. Como que eu vou ter segurança? Se eu corro o risco de sofrer um acidente, de ter uma doença e de a qualquer momento perder o meu corpo, perder uma peça do corpo, né? Então, me dá segurança. Eu fico olhando meu filhinho e aí esse filhinho é frágil. E se alguma coisa acontecer com ele, se ele levar um tombo, se ele bater a cabeça, é frágil o corpo. Ao mesmo tempo, a gente tem histórias que falam, nossa, como o corpo humano é forte. Por quê? Porque existe uma lei divina que comanda nossas experiências. Então, se no meu programa eu não tiver relação, se meu programa não tiver relação, por exemplo, com um acidente, e eu tenho um programa que eu vou desencarnar velhinha, as leis divinas protegem. Então, se eu for sofrer um acidente, eu sofro um acidente, mas eu não morro no acidente. Existe uma lei que cuida. Isso é o que vai nos dar segurança. Ou seja, o meu corpo é muito frágil. No entanto, existe uma lei que vai me afastar das experiências que podem pôr em risco esse corpo frágil. E se eu vivenciar essa experiência e realmente sofrer, o corpo sofrer, eu até morrer, é porque estava no meu planejamento. Isso se a gente usar bem nosso livre-arbítrio. Presta atenção que isso é importante. Não dá para sair fazendo loucuras e falar: "Ah, não, mas Deus vai me proteger. Se não tiver para eu desencarnar com acidente, eu posso pegar o meu carro, sair a 200 por hora que Deus vai me proteger". Não, porque ele também permite que a gente tenha o livre-arbítrio. Mas se a gente fizer a nossa parte, se tivermos uma vida coerente, se estivermos buscando acertar, ainda que de vez em quando a gente cometa alguns equívocos, Deus prevê isso. Ele sabe que somos imperfeitos. Então ele tem uma tolerância. Ah, a Cris andando fazendo isso, está começando a se pôr em risco, mas veja, é imperfeição, está com intenção boa, então eu vou dar uma protegida nela. Chega uma hora que ele fala, agora ela está precisando aprender por si só. A gente faz isso com criança. Filho, não mexe ali, filho, não mexe ali, eu afasto. Chega uma hora que eu falo assim, então vai, mexe. Aí mexe, dói, chora, machuca, aí aprende. Então, por um tempo, ele vai protegendo. Chega uma hora que ele fala, agora você tá querendo tanto que eu vou ter que deixar você agir assim para você sentir o que que é. Então, de um lado, nosso corpo é frágil e isso nos dá insegurança, e aí nessa hora é que a gente recorre a Deus, sabendo que ele supre a fragilidade do corpo, protegendo a gente para a gente cumprir o que a gente veio fazer aqui na Terra. Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito responsáveis pelo seu crescimento surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias, que se sucedem umas outras até o momento da libertação. Então, Joana está falando aqui a respeito dos nossos conteúdos do inconsciente, que ora eles constelam, esses complexos constelam e nos deixam mal. Às vezes a gente fala assim: nossa, faz uns dias que eu tô melancólica, triste, depressiva, não sei por quê, não sei o que aconteceu, não faço relação com nada. Pode ser que seja um conteúdo do passado que voltou. E como vem do inconsciente, eu não sou capaz de mensurar, de explicar, de ver realmente. Fica para mim como uma impressão, uma sensação.
né? Então, isso também me causa uma certa insegurança. Ai, aí a gente começa, ai, será que vai acontecer alguma coisa? Ai, será que é um prenúncio de algo? Ai, eu ando muito triste. Isso nos causa aflição, né? Jesus falou: "No mundo tereis aflições". Por que que no mundo, na terra, teremos aflições? Porque ora nós estamos enfrentando provas, Deus manda desafios para ver como a gente se sai, né? Deixa eu mandar aí para a Cris um desafio dela, sei lá, ficar sem dinheiro para ver como é que ela reage. Não é karma do passado, não é expiação. É desafio, é prova. Deixa eu mandar para ver como ela se sai, para ver se ela se supera. E tem horas que eu estou lidando com expiações, que aí sim são resgates. São acertos que eu preciso fazer com base em equívocos que eu cometi no passado. O nosso mundo é de provas e expiações, e de provas e de expiações. Então, é óbvio que a gente vai ser visitado pela insegurança com frequência. Então, por isso que nós precisamos nos preparar, precisamos desenvolver autoconhecimento para ter uma autoestima melhor. Não, Cris, você consegue, você vai dar conta, tá tudo certo. E precisamos ampliar a nossa conexão com Deus para a hora que a gente não der conta, mas Deus está no comando. Mas o papai está no leme, mas ele está me protegendo. Isso me transfere de novo para um estado de segurança. Então, insegurança, ai meu Deus do céu, tem uma prova aparecendo, ai meu Deus do céu, estou vivendo uma expiação, apareceu uma doença muito terrível, e agora? Se eu tiver uma boa imagem de mim, uma boa relação comigo, não, Cris, mas vai dar tudo certo, você consegue, você é forte, você vai passar, todo mundo passa. E se eu tiver uma boa conexão com Deus, mas Deus está olhando, Ele vai, Ele cuida, Ele me manda anjos, tá tudo bem. Eu consigo resgatar a segurança suficiente para enfrentar o problema. Então, no mundo teremos aflições, porque ora estaremos vivendo provas e ora expiações. E aí isso dá instabilidade, dá insegurança. Por isso que eu preciso estar bem preparada para enfrentar e resgatar a segurança. Além disso, o estágio moral em que transitam os indivíduos não lhes tem permitido liberar-se dos seus instintos agressivos que os levam às neuroses, às paranoias, às enfermidades mentais e à violência. Então, olha que interessante. Joana disse assim: o seu corpo físico é frágil, vai te dar insegurança, medo de ficar doente, de se machucar. As suas emoções são aflitivas, porque tem relação com os passados que você se comprometeu, com as provas e expiações que você tem que passar. Então, emocionalmente, você é frágil, porque a hora vem uma culpa, a hora vem um medo, a hora vem uma problemática que você precisa vivenciar. Então, emocionalmente, você é frágil. Moralmente, você é frágil, porque moralmente a gente ainda não dá conta de fazer o que é certo. De vez em quando a gente pega um atalho para um caminho mais fácil, para ver se a gente ganha, tira proveito em cima, às custas dos outros. Moralmente a gente é frágil, então também isso gera insegurança, porque moralmente a gente não dá conta de se manter no lugar correto, no lugar de alinhação, de alinhamento com as leis divinas, né? E então, nesse estágio moral, muitas vezes a gente se deixa levar pelos pelas nossas mazelas morais, orgulho, egoísmo, e aí a gente se deixa arrastar por isso, e isso vai gerar insegurança. Ainda vivemos muito com base nos instintos, apesar de sermos já seres racionais. Não somos capazes de falar, ai, que vontade de fazer isso, mas eu sei que não é o certo, vou me disciplinar para não fazer. O que que a gente faz? Ai, que vontade de fazer isso, fiz. Eu me deixo arrastar ainda pelas minhas tendências morais ou imorais. Ainda não consigo usar a força da razão para fazer boas escolhas e me educar e me disciplinar, falar, não, não, isso não é certo. Aguenta aí, respira fundo e não vai fazer, vai pagar para ver o caminho certo. A gente ainda não consegue se disciplinar nesse sentido. Ela continua falando: multiplicam-se em consequência os crimes, com celeridade, com rapidez incontrolável, ao tempo em que os mecanismos de repressão igualmente se tornam desumanos, tornando o mundo todo uma imensa arena, na qual se digladiam as forças antagônicas em belicosidade incessante e volumosa. Então, alguém vai e age mal aqui,
outra pessoa para poder reequilibrar, ao invés de oferecer o mal com o bem, oferece o mal com outro mal. E aí vira uma bola de neve, de mal em mal com mal com mal. A gente vê hoje aqui na nossa realidade brasileira, por exemplo, as penitenciárias, o estado que é muitas vezes insalubre, né, lá dentro. O tanto que esse lugar acaba não resgatando o ser humano, não reinserindo corretamente, não trazendo de volta recursos saudáveis, mas acaba gerando ainda mais revolta, porque ele cometeu um crime, entrou numa penitenciária, numa prisão, e lá dentro ele sofreu punições tão severas que ele saiu de lá ainda mais revoltado, ainda mais dedicado a descontar e vir uma bola de neve. Então, isso também gera insegurança e é uma realidade nossa. Compreendendo o primitivismo, eu tinha feito uma anotação que eu acho que vale a pena eu voltar antes da gente ler esse trecho. Eu tinha escrito assim, que a gente ainda vive a lei do mais forte e a lei do mais esperto. A gente ainda se deixa levar por aquilo que a gente aparenta ser ao invés do realmente o que a gente é, realmente o ser. Então, a gente vive muito com base na casca de fora, na persona, naquilo que os outros enxergam. Por trás tem um egoísmo e um orgulho que nos arrastam para dominar o outro, é a lei do mais forte, é a lei do mais poderoso. Eu quero ter privilégio, eu quero sair ganhando, eu quero ser melhor do que os outros. Essa é essa sociedade em que ela diz que esses crimes correm, né, com celeridade. E eu lembrei também de uma história que um amigo contou, que ele foi assistir não faz muito tempo, uma nova versão da história do Pinóquio que saiu, acho que em animação ou filmagem mesmo, não sei. E nesse novo filme do Pinóquio, tem uma cena em que o Pinóquio está preso numa gaiola, ele foi aprisionado, e ele ali dentro, na história original, ele se arrepende das mentiras que ele estava contando, dos equívocos, dos comportamentos equivocados, ele se arrepende. Na hora que ele se arrepende, aparece um ser divino, uma fada, um anjo, que intercede por ele e o liberta. Então, olha que mensagem bonita. É a mensagem real. É o que a gente aprende no Espiritismo. A gente é ajudado quando a gente se coloca num estado espiritual de ser ajudado. Então, eu enxergo os espíritos. Quantas vezes a gente vê lá no umbral as cenas que André Luiz descreve, Manuel Filomeno de Miranda descreve? O espírito estava numa zona umbralina, num lugar difícil de sofrimento. E ele faz uma oração. Quando ele faz uma oração, ele enxerga o anjo que estava ali para ajudar. Enquanto ele não se eleva, ele não se arrepende, ele não busca, o anjo está do lado dele, ele não enxerga, ele continua prisioneiro de si mesmo, preso na própria mente. Então o Pinóquio está lá dentro, quando ele cede, ele fala, eu me arrependo. Quando ele se põe nessa situação, ele pode ser ajudado e esse anjo tira ele dali. Aí esse amigo disse: Veja o que fizeram hoje. Nessa nova versão, o Pinóquio está prisioneiro dentro da gaiola e ele tem uma ideia para sair dali. Ele começa a contar mentira, 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 o nariz começa a crescer, 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 até que ele consegue pegar a árvore, até que ele consegue pegar a chave com o seu nariz e ele se solta, ou seja, ele se solta porque é astuto, ele se solta contando mentira. Então, que imagem que se passa para a criança que está assistindo ali? É a da lei do mais forte, é a lei do mais esperto, é do espertalhão, é daquele que tira vantagem, daquele que dá um jeitinho, daquele que tira proveito. Veja como a gente está, em termos de humanidade, perdida. Estamos perdidos, estamos apostando em caminhos ilícitos para a gente conseguir ser bem, ser feliz e viver bem, né? Agora sim, compreendendo o primitivismo em que se debatia a humanidade, do seu tempo, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Então, a gente lembra daquela música, A paz do mundo começa em mim. Não existe possibilidade da gente impor a paz fora. Porque eu posso impor, eu chego aqui numa comunidade e digo assim, gente, a partir de hoje eu instalo a paz. A partir de hoje só existe paz aqui. As pessoas têm livre-arbítrio.
Ela pode olhar para mim e falar assim: ah, é, quer ver? E me dar um soco. Acabou a paz. Porque eu não mando, eu não ordeno. Deus não ordena, ele deu livre-arbítrio. Então, a paz só vai ser instituída numa coletividade quando cada membro dela aceitar se posicionar pacificamente perante os outros. Então, começa dentro do ser humano, não é de fora para dentro. Não adianta eu falar, eu te ordeno a ser pacífico. Se ele quiser ser pacífico, é um esforço que ele vai plantar, é de dentro para fora. Então, quando a gente olha isso, de novo, como é que eu vou viver um mundo de forma segura se eu sei que cada um pode fazer por livre-arbítrio o que quiser, inclusive de me maltratar, me ofender ou me roubar, ou seja lá o que for? Então, o nosso grau de evolução é um grau que gera naturalmente instabilidade, insegurança. Então, faz parte do nosso grau de evolução. E lidar com isso, e vigiar isso, e lutar por isso é o que vai fazer a gente crescer, né? Ofereceu, porém, né, Jesus, uma perspectiva de paz ao afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, basta não desistir que a gente vai conseguir. Então, basta que a gente não desanime, basta que a gente não desespere, basta que a gente não se entregue, basta que a gente continue confiando na gente e em Deus. A salvação aqui deve ser tomada como um estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, em que o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo. Então, corpo é frágil, emoção é frágil, moral é frágil, mas eu vou continuar lutando, eu vou continuar me conhecendo, eu vou continuar investindo em mim, eu vou continuar me conectando com Deus. Cada dia eu vou ficando mais segura. Ainda que seja um ambiente instável, eu tenho essa paz interior, porque está tudo bem. Deus está no comando. Eu estou fazendo o que me cabe. O resto é entrega. É resiliência, é resignação. Tudo vai ser conforme o melhor para mim, desde que eu esteja me posicionando como eu preciso. Aí pode confiar que Deus cuida do restante. Propunha, né, Jesus? Credes em Deus? Crede também em mim? Ide e pregai. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Inúmeras vezes o seu comprometimento com a verdade desvelava-lhe a segurança que o sustentava na ação. Então, aqui Joana termina dando uma receita, que é uma receita numa única frase de como ser mais seguro na terra. Escuta Jesus quando ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Ide e pregai. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, me siga. Viva da melhor forma possível os ensinos do Cristo. Se cristianize, se cristifique, se torne um Cristo. Faça um esforço diário para isso. Viva em conexão com Deus, credes em Deus. Essa é a receita para a gente desenvolver segurança no mundo de provas e expiações. Viver seguindo o Cristo e estar sempre com a fé em Deus renovada. Jesus ensina como deve o homem lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o que demanda tempo, não é de hoje para amanhã. E por isso não apresenta receita salvacionista ou simplista, de ocasião. Antes, propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos, para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Então, para a gente se tornar cada vez mais seguro, é só um processo de desenvolvimento, de amadurecimento. Quanto mais maduro em termos espirituais, mais a fé em Deus se desenvolve, mais sensação de segurança a gente tem. Não é da noite para o dia, não é fácil, mas é um constante. Cada passo que a gente dá, a gente gera um ambiente melhor,
um ambiente mais favorável, uma sensação de mais segurança e a gente vai facilitando a própria vida. Então, a gente fala que a evolução é em PG, é em progressão geométrica. Por quê? Porque eu faço um esforço para ficar um pouco melhor, agora o próximo esforço não é tão difícil. Então, se eu fizer o mesmo esforço, eu já ganho 2 vezes aquilo que eu tinha ganho antes. Então, a gente vai é uma coisa que vai se ampliando a evolução. Cada passo que a gente dá, a gente facilita mais ainda o próximo passo. E isso precisa que a gente faça, então, com fé, com confiança em Deus, e se propondo, então, a seguir Jesus para amadurecer. O ser maduro é um ser seguro. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.